Muito bem, pessoal, estamos de volta com o nosso Proseando nas Gerais, hoje tendo a honra e o prazer de receber aqui o cantor romântico Giliardi, que está indo para o Rio de Janeiro, ainda na sua história. Foi para o Rio e todo cheio de coragem. Na época eu tinha uma bateria Pinguim, daquelas baterias, as primeiras, né? Vendia bateria, vendi violão, vendi tudo. Porque eu tinha que levar uma graninha comigo, né? A situação era difícil, como a gente já tinha falado sobre isso. A dificuldade era grande, mas a gente encarava, ia para o batente todo dia, passando por todas as dificuldades. E daí, eu me lembro que eu chorei muito, porque quando eu cheguei no Rio, que eu vi a adaptação da cidade grande para o que eu vivia em Natal, era muito difícil. E a grana acabou, mas eu sempre tive assim uma coragem muito grande, né? E eu conseguia sempre algum lugar para cantar. Aí o cara falava, canta agora que você tenha pelo menos a alimentação. E assim eu fui fazendo, cantava na Ilha do Governador, cantava em Niterói. E aí eu conheci em Niterói um cara fantástico que foi Eduardo Lage, simplesmente. Não era famoso, tá? Era pianista. E hoje, além de ser um grande maestro, com todo o merecimento, famoso, me ajudou muito. Ele morava direito de Roberto Carlos? Pois é, o maestro do Roberto. E na época o Eduardo tocava no Rincão Gaúcho. E aí ele me viu, garoto, novo, tal. Como eu tinha gravado o primeiro trabalho independente, ainda garotinho, né? Ele me conheceu aí, quando o Carlos Alberto pagou isso lá no Rio. Eu já estava no Rio. Ele falou, vou aí, vou te ajudar. Foi lá e fez uma música. Levou um compacto? Só que aí eu conheci o Eduardo, mas não sabia quem ele era. Ele estava lá e ele falou, esse garoto é o que seu? Eu falei, não, eu gosto dele como se fosse meu filho e tal. Aí ele falou, você está onde aqui? Eu falei, estou por aí. Aí ele falou, eu vou levar você para Poligram. Aí eu olhei assim, arregalei os olhos, né, bicho? É mesmo? Vou te apresentar lá para o Miguel Cidras, que era simplesmente o cara do Raul lá, né? E eu falei, puxa vida, só que nunca aconteceu de ter esse encontro, né? Mas aqui e ali o Eduardo me salvava. Vamos lá no Ricão, eu tocava, cantava com ele. Eu cantava qualquer coisa que desse o tom. Mas ele sempre falou, não foge não, bicho. Uma hora a gente vai fazer alguma coisa com você. E daí eu vi toda a sessão do Eduardo. Ele foi, na época foi pra Globo, ele era do Fantástico, fazia os arranjos, tudo. E de repente eu vi o Eduardo com o Roberto, né? Eu falei, caramba, que legal. Aí produzia cantores na CBS, antiga CBS. O próprio Márcio Grey, que ele adora o Márcio. Quem não gosta de você, né, Márcio? E daí ele chegou para mim e falou assim, eu não esqueci, nós vamos gravar um disco ainda. Eu falei, tá bom. E daí eu mexi os pauzinhos, mesmo morando no Rio, eu consegui que alguém, que foi esse mesmo disc-jockey que acreditava em mim, pudesse produzir um disco, um LP. Um bolachão mesmo. Bolachão mesmo. E aí, quando eu gravei aquilo, eu falei, agora, bicho, porque naquela época era muito difícil gravar um disco. É isso que eu ia chegar nesse ponto. Você peregrinou de porta em porta, bateu aqui, bateu ali. Hoje em dia a gente vê muitos novos cantores sendo lançados por padrinhos. Cantores famosos que trazem num determinado programa e acabam lançando. É verdade. Você se lançou pela sua música. Pela minha música e tendo esse padrinho que era o Carlos Alberto. Porque apesar de estar longe, mas ele sempre na hora que eu precisava de um apoio. E ele queria ser um disc-jockey famoso, queria ser um apresentador famoso e queria também ser um produtor. Ele acreditava no meu trabalho. Tanto é que quando ele me apresentou o Eduardo, ele falou, ele quer seguir a carreira dele mesmo, tal, mas ele está passando dificuldades aqui, é difícil, mas eu estou na minha vida lá no Rio Grande do Norte, não posso. E daí eu não queria voltar, eu queria continuar. E aí vem todo um processo naquela adolescência, né, de aprendizado com a própria solidão, mastigar a experiência de vida, né, que não é na escola que a gente aprende, né,
a convivência espiritual, que eu sempre fui muito religioso, né? E tem esse momento mágico. O momento mágico da minha vida, para tudo que veio a acontecer, foi em 1976, 77. Eu falei há pouco que eu fazia as letras e as músicas, vinha tudo assim, né? Que é uma passagem fantástica da minha vida, quando eu já não estava aguentando, estava passando fome, difícil, a vida muito difícil. Aí eu estava atravessando a balsa de Niterói para o Rio, né? E falei assim, meu Deus, você não existe. Isso eu conto no show, isso vai estar no meu DVD, eu não vou resumir para não contar, porque isso não perde a graça. Mas eu chorei muito e é difícil explicar. E revoltado com tudo, né? Falei que ele não existia, nunca existiu, era uma ilusão, era uma fantasia, pá. E aquela travessia tem 20 minutos. Era em pleno verão, 40 graus, eu atravessando ali, a balsa lotada, cara, de Niterói para o Rio. De repente eu senti que eu fui tocado. E veio letra, música, não sei te explicar. Mas era uma reflexão que dizia assim, escuta aqui, rapaz, você está vendo tudo isso aí? Está vendo esse sol que está tocando a sua pele? Você está vendo onde você está caminhando agora, navegando sobre essa balsa, sobre essa baía da Guanabara? Sou eu isso aqui. E começava a me mostrar. Olha que céu lindo, azul. Sou eu esse céu. Foi aí que aquela nuvem passou. E aí ele me mostrou. Olha aquela nuvem sozinha passando lá em cima. Sou eu. O que mais você quer que eu faça? Junta tudo agora e faz a tua parte. Aí eu caí em pranto. Eu parei de chorar. Hoje veio de novo isso. E aí eu caí num pranto ali. É como se fosse uma confissão que eu estou fazendo aqui. E daí eu falei, meu Deus. Veio assim, antes de acabar a travessia, a letra e a música, tudo junto. Aí eu corri para casa, eu tinha um gravadorzinho daqueles que a gente batia que tinha o microfone embutido. National. E daí eu bati ali, comecei, veio tudo. Aí eu olhei para o céu, mas eu babava de chorar, cara. Fiquei assim, ajoelhado, pedi perdão e falei, agora eu vou para São Paulo. Aí fui para São Paulo, final de 77, e falei, aqui começa a minha missão. E vocês vão ouvir um trechinho desse grande momento traduzido em música. Aí começou a minha missão. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu. Aquele barco que vai, mar afora sou eu. Aquela folha que vaga, pelas ruas sou eu, buscando você. Ele me mostrou tudo isso. E como Deus é amor, Ele está em toda parte, em todas as dimensões. E Ele me respondeu a minha rebeldia com amor, né? E aí depois eu prometi para Ele que depois de 33 anos eu ia contar essa história. Guardei isso comigo a vida inteira. A música tocou, foi parar na China, não sei aonde. Cantaram a música em merengue, carnaval, foi gravada em espanhol, italiano. Alçou tantos voos que até me fugiu das minhas mãos, né? E quer saber? Primeiro LP, ele vendeu 1 milhão de cópias. Foi uma coisa assim, que aí eu comecei a ficar assustado, né? Eu fiquei com vergonha de mim mesmo, porque aquilo que aconteceu foi muito forte. E eu escrevia tudo assim, aí começou a vir tudo assim, se o vento pudesse me levar agora, é outra história. Lá em Uberlândia, na praça, e era assim que vinham as músicas. Hoje eu já recebi essas condecorações com as vendas, com as pessoas entenderam essas mensagens, então posso contar isso como se fosse um diploma de cada momento que Deus me deu aqui nessa vida fenomênica para viver, né? E poder mostrar como nós devemos superar tudo isso. Até porque colecionou, quem coleciona aí selos, coleciona cartas, ele colecionou disco de platina, diamante duplo. É verdade. E daí por diante. Eu gostaria de saber então como é que foi que após essa explosão do primeiro LP, 1 milhão de cópias, a carreira deu aquela deslanchada. Foi nesses inúmeros shows a partir daí
que apareceu uma certa cantora de um grupo animado da época, Harmony Cats? Não, aí é que você se engana, ela apareceu antes. Ela apareceu antes? É, a gente... Silvinha. A Silvia ia casar, era noiva, e eu... esse menino é tão bonzinho, e eu quietinho lá do meu jeito. E ela me ajudava muito, né? E ela era muito profissional. As Harmony Cats faziam o vocal de todos os discos da RGE. Que era todo mundo, Christian, Roberto Leal, Gessé, nossa, um monte de artistas, né? E a gente queria sempre ter elas no disco para dar sorte. E o primeiro disco que eu gravei, meu amigo, Aquela Nuvem, eu não falei isso, mas foi quando eu falei, posso tirar uma foto? Vamos me dar um autógrafo? Já era um sucesso, né? E daí eu conheci todas, eram 5 na época. Depois passou 4, depois 3. E aí quando elas se transformaram em 3, mas quando eu paquerava a Silvia eram 5 ainda. Mas aí elas começaram a cantar em português. E aí, para encurtar a conversa, eu comecei a namorar a Silvia sem ninguém saber. Naquela época tinha isso. Era não escondido, podia revelar. Era tudo escondido. Só que um dia, meu amigo, como ela fazia muito sucesso, viajava, eu fui levar ela no aeroporto. Quando eu cheguei no aeroporto, 6 horas da manhã, tudo escuro ainda, quando eu estou levando a Silvia, que eu estou me despedindo dela, dando um beijo, quem me vê com a Silvia? Ô, Giliário, o que você está fazendo aqui, menino? Chacrinha. Ele adorava as meninas. Ficou quieto, acabou. Terça-feira, Chacrinha, audiência pra caramba, ao vivo. As meninas cantando lá, uma Margarida disse que ele virá, um dos sucessos dela. Aí ele parou ali, atenção, atenção! Pegou o chapéu, tirou o chapéu. Qual das 4 namora o Giliardi? Acabou o sossego da Silvia. Acabou o sossego da minha esposa. Revelou ao vivo. Nossa, foi demais. A Viva, eu não. Você, tinha medo de falar. Você que eu vi você lá no aeroporto, velho. Aí acabou, né? Aí a Silvia tinha que andar com segurança, meu amigo. Foi uma barra, mas foi muito legal, porque tudo isso a gente conta hoje assim com muita saúde, com muita alegria, com muito orgulho, né? Sim. Porque eu acreditei, desde o início, sempre acreditei no amor. Não importa que eu fosse um sonhador, que apanhei muito, que chorei muito da vida, né? Da própria vida, mas eu acreditei e fui em busca do que eu queria mesmo. E aí a gente casou. Até hoje nós estamos casados. E eu vou aproveitar para parodiar essa aí. Você, como cantor romântico, conquistou Silvinha de uma vez só? Aí vem a paródia. Ou foi pouco a pouco? Pouco a pouco foi que eu pude perceber que gostar é diferente de querer. E foi por aí. A primeira música que eu fiz para a Silvia na época foi exatamente quando eu estava na praça lá. Que eu dormi na praça, tem uma música com esse nome, só que a minha não é dormir na praça, é pensamento. Se o vento pudesse me levar agora, se eu pudesse ser a força da imaginação, quem sabe ser aquele passarinho que mesmo sem ter ninho conseguiu pousar. Essa daí. E se já partiu daí uma grande inspiração para mais um sucesso que com certeza você conhece, depois que vieram os filhos, inspiração sobrou, né? Nossa, foi uma fase assim da vida, meu Deus, que bacana. Eu passei a perceber e a dar mais importância para a mulher, porque eu vi o nascimento dos meus filhos. Então eu falei, meu Deus, eu devo estar pirando, eu estou num outro, transcendendo para outro plano, porque ver aquilo ali para mim foi fantástico. Eu fiquei alguns meses assim, e fiz músicas para a Bruna, né, que foi a primeira, que é médica, é pneumologista, não tem nada a ver com mais uma trabalhadora normal na família. E daí, na época eu fiz Bruna, eu me lembro bem, o dia que você chegou aqui, foi a emoção mais forte que eu senti, numa manhã de agosto, o amor se uniu a nós 3, um anjo desceu lá do céu, em uma canção anunciou, e aí nasceu a Bruna, foi assim, né? Aí a gente volta para o lado da música, porque o seu filho seguiu carreira. Silvio Marinho,
que vocês não estão vendo, mas está aqui presente, acompanha de perto, é o braço direito, o esquerdo, a perna direita, a esquerda do Giliardi. Silvio Marinho seguiu carreira. Pois é, aliás, é o príncipe da família, né? Porque só tem mulher na família. Eu consegui, graças a Deus, a minha esposa, trazer um homem, um primo, um filho homem, um neto homem, que não tinha na família, é impressionante. Do lado do meu irmão, do lado da Silvia. Só mulheres? Só mulher. E o Silvinho é o rei entre as mulheres lá, né? Bendito é o fruto. Então, quando ele chegou, a gente fez o pai, mãe, esse molequinho é um perigo, sangue do meu sangue que eu me zangue, é uma parte de mim. Essa foi a homenagem que nós fizemos para ele, que é meu herói, né? E daí ele ia comigo para a televisão. O Silvinho já teve uma coisa curiosa, porque ele era muito apegado a mim. E para tirar ele aqui do meu pescoço, quando eu ia no Gugu, quando eu ia fazer um show de rádio... Tava lá atrás, aprontava um berreiro. Chorava pra caramba, cara. E ele ficava na frente assim, tinha uma música minha, que ele gostava de cantar, que era É Difícil Te Entender. É difícil te entender, é difícil. Ele ficava cantando. E gostava de imitar o Raul Gil, todo mundo, né? Sempre foi muito palhação o Silvinho, né? Ele, apesar de ser meio quieto assim, mas imita todo mundo. É um perigo. E daí eu levava ele no Raul Gil, no Marcos Mion, a gente ia, o pessoal, pô, não quer fazer um contrato com esse garoto? Eu falei que tá louco, bicho, o menino vai estudar, não vai ser cantor, não. E aí, meu amigo, não teve jeito. O cara fez rádio e TV, trabalhou com o meu genro lá na empresa de publicidade, começou a fazer jingle, fazer uma série de coisas e compor. E como ele tinha uns amigos dele, cantou em baile, começou uma trajetória assim. Só que a surpresa para mim foi quando ele chegou para mim, para a Silvia, e falou, eu quero conversar sério com vocês. E a Silvia conta até isso melhor que eu, né? Aí eu falei, o que foi, Silvio? Vai casar? Teve algum problema aí que vai ter? Aí ele falou, não é nada disso. Eu não quero mais seguir para fazer rádio e TV, ou seja, carreira em TV, que tinha alguns amigos que queriam, né? Eu quero cantar. Eu falei, cantar, cara? Mas eu pensei que fosse só um hobby. Aí eu também falava isso. Né? Aí, mas quem sou eu? Eu falei, bicho. Aí ele começou a mostrar as músicas dele, para mim e para a Silvia. Eu falei, você fez essa música? Fiz. Essa também. Eu falei, bicho, então... Vai cantar. Segue teu rumo aí. E agora ele tá aí, já tá com disco, tá com música no YouTube aí. Tem um clipe dele rolando com a música Ai, 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 Coração, né? E é Silvio com Y, Marinho. Pode dar uma olhada aí. Silvia... É Silvio. Silvinha, também com Y, tá vendo? É para dar sorte. É isso mesmo. Pessoal, a gente vai dar mais um intervalinho, rapidinho. A gente vai ter muita história ainda para contar. E eu vou pedir para a gente encerrar com mais uma música. Inclusive, Nairlan Cleiton, nosso companheiro aqui da TV Gerais, a área de esportes, citou um compacto seu que de um lado tinha aquela nuvem e do outro tinha... Eu quero pegar o sol com a mão. Eu quero tomar banho de cachoeira, eu quero andar pelos campos e não temer a ninguém. Eu quero viver a natureza e que vocês vivam também, unidos numa força maior para o nosso bem. Eu quero ouvir o canto dos pássaros, voando livre além do infinito. Eu quero ver o mundo cantando um canto de paz. Com esse canto de paz, a gente vai para o intervalo e volta já já.